Você realmente acredita que está totalmente preparado para os tempos finais? É hora de abrir os olhos para algumas revelações que podem estar passando despercebidas. Neste vídeo, vamos expor verdades que muitos preferem ignorar. O que vamos compartilhar aqui ultrapassa a fé tradicional e desafia até mesmo os mais céticos. Descubra os 4 sinais inesperados do segundo retorno de Cristo que estão acontecendo agora. E aqui está a parte mais impactante. O que você está prestes a aprender pode mudar completamente sua visão do mundo em questão de segundos. Fique conosco e desvende esse mistério. O livro que vamos discutir é único, diferente de qualquer outro texto histórico que você possa encontrar em bibliotecas. A narrativa da Bíblia vai desde a criação da Terra até o fim dos tempos, abordando uma série de eventos sem precedentes na história literária. Isso ocorre, em parte, porque ninguém estava lá no início para testemunhar e documentar tudo, o que torna impossível descrever o começo do nosso mundo com absoluta certeza. Ainda assim, somos os únicos portadores de conhecimento sobre como tudo vai terminar. E isso é extraordinário. Deus não revelou o futuro a seus seguidores apenas para saciar a curiosidade. Ele nos preparou para o que está por vir, para que não sejamos pegos de surpresa pelo retorno de Cristo e não interpretemos os sinais de maneira equivocada. Devemos ser gratos por Jesus ter compartilhado conosco o que está reservado para o futuro. Muitas pessoas se perguntam se estamos vivendo nos tempos finais, mas a Bíblia fala dos últimos dias, e estamos vivendo nesses dias há cerca de 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, quando a primeira profecia dos tempos finais foi cumprida. Toda geração cristã deve viver preparada para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro repleto de previsões, com 735 profecias espalhadas por 1/4 de seus capítulos. Dentre todas essas profecias, 596 já foram cumpridas literalmente, conforme registrado nas Escrituras. Isso significa que 81% das profecias bíblicas já aconteceram, algumas centenas de anos antes de serem realizadas. Não é difícil acreditar que os 19% restantes também se concretizarão. A Bíblia tem se mostrado precisa em cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. A maioria das profecias restantes está relacionada ao retorno de Jesus e aos eventos subsequentes. Quantas dessas profecias ainda precisam ser cumpridas antes do retorno de Cristo? A resposta é em torno de 20, e estamos atentos a essas ocorrências enquanto aguardamos o retorno do Senhor. Jesus nos instruiu a vigiar e orar. Mas o que exatamente devemos vigiar? Não podemos simplesmente ficar parados, olhando para o céu, esperando sua vinda. Ele queria que estivéssemos alertas aos acontecimentos mundiais e que reconhecêssemos os sinais que ele nos deu para que nos preparássemos. Esses sinais são as profecias. Vamos então olhar para Mateus, capítulo 24, onde os discípulos perguntam a Jesus sobre os sinais de sua vinda. Diante dessa pergunta, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca, pela qual devemos agradecer a Deus por sua clareza. No livro de Apocalipse, ele oferece uma resposta mais detalhada e abrangente, mas aqui, em Mateus, ele resume os sinais que antecederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus em particular, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, e perguntaram: "Diga-nos, quando essas coisas acontecerão? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos?" Jesus respondeu: "Cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem. Essas coisas devem acontecer, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas tudo isso é apenas o princípio das dores. Então, vocês serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte. Serão odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Muitos abandonarão a fé e trairão e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O dia chegará quando vocês verão o que foi dito pelo profeta Daniel, o sacrilégio desolador, no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar nada. Quem estiver no campo,
não volte para buscar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as mães que amamentam. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno ou no sábado, porque haverá uma angústia tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão encurtados. Então, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Messias, ou ali está ele, não acreditem, pois surgirão falsos messias e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam, ou ele está escondido aqui, não acreditem. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Elas verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Agora, aprendam a lição da figueira. Assim que seus ramos ficam tenros e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecendo, saibam que o tempo da sua volta está muito próximo, às portas. Eu lhes asseguro que esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. No entanto, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Ele já nos deu 4 sinais distintos de seu retorno. Então, quais são esses sinais? O primeiro sinal são os desastres no mundo, como guerras, fomes e terremotos. Estes eventos estão acontecendo há mais de 2000 anos, mas estão se intensificando. Portanto, estamos definitivamente vivendo o primeiro sinal. Guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes já estão acontecendo. Jesus nos alerta a não sermos enganados, e ele repete isso constantemente. Quando nos aproximamos do fim, o perigo é a decepção, tanto dentro quanto fora da igreja. Ele se refere a falsos cristos, falsos messias, pessoas que exploram o caos causado por desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem muitos exemplos de indivíduos que se autoproclamam salvadores e acabam levando outros ao desespero, resultando em tragédias. No entanto, muitos falsos cristos e falsos profetas afirmam ser os libertadores prometidos de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas existem, mais falsos salvadores surgem. Mas, como Jesus nos avisa, não devemos nos deixar enganar ou nos preocupar quando ouvirmos sobre uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome. Jesus disse algo notável: esses eventos são dolorosos, mas não são o fim, são apenas o começo das dores de parto. Portanto, quando ouvirmos sobre desastres na mídia, devemos lembrar que são apenas os sinais de que algo novo está prestes a nascer. Isso deveria mudar completamente nossa perspectiva. Sabemos para onde o mundo está caminhando. Não devemos nos alarmar ou nos deixar enganar, nem nos preocupar tanto quanto o mundo se preocupa com essas coisas. Os desastres no mundo são as dores de parto de um novo mundo que está por vir. Temos compaixão por aqueles que sofrem com os desastres e mostramos isso ajudando como podemos. Mas, em nossos corações, não estamos alarmados, estamos esperançosos. Estamos aguardando o nascimento de um novo mundo. E assim, não somos desanimados ou deprimidos pelos problemas do mundo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós é: não entrem em pânico, não se perturbem, mas reconheçam que esses sinais são a indicação de que algo novo está prestes a acontecer. O segundo sinal do seu retorno não está no mundo, mas na igreja. Os cristãos serão odiados por todas as nações por seguirem a Cristo. Isso já está acontecendo. De fato, mais cristãos foram mortos por sua fé no século XX do que em qualquer outro século anterior. Estamos vivendo a perseguição dos cristãos. É um sinal claro de que a volta de Jesus está próxima. O terceiro sinal também está na igreja. Muitos cristãos abandonarão sua fé, não suportando a perseguição. É o que Jesus disse que acontecerá.
Aqueles que se dizem cristãos, mas não são, aqueles que foram atraídos pela emoção, por experiências, por música ou qualquer outra coisa, mas que não têm raízes profundas, não conseguirão permanecer firmes quando vierem as dificuldades. Muitos cristãos já abandonaram a fé, e outros continuarão a fazê-lo, de acordo com as palavras de Jesus. Ele previu que a perseguição faria com que muitos tropeçassem, e isso acontece quando o custo de seguir Jesus se torna muito alto. Isso pode ser confuso, porque quando as pessoas abandonam a fé, frequentemente atacam aqueles que a mantêm. Eles dizem que foram enganados, que foram traídos, que foram liderados por líderes falsos. Eles se tornam mais amargos em relação à fé do que aqueles que nunca a tiveram. Assim, o terceiro sinal é a grande apostasia, quando muitos cristãos abandonarão a fé. O quarto sinal da sua volta é um falso cristianismo, um cristianismo que engana as pessoas, que está em toda parte e que faz com que as pessoas abandonem a verdadeira fé. Jesus previu que muitos falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos. Ele também disse que a iniquidade se multiplicaria e que o amor de muitos esfriaria. Muitos líderes cristãos que pareciam promissores acabaram se revelando falsos profetas. Falsos profetas podem ter grandes igrejas, uma grande audiência na televisão e seguidores ao redor do mundo. Eles parecem tão bem-sucedidos, mas suas palavras são vazias de verdade. Eles evitam pregar o evangelho completo e verdadeiro. Eles oferecem promessas de prosperidade e sucesso, mas não mencionam o custo do discipulado, a necessidade de arrependimento e a santidade. Eles apresentam um cristianismo fácil, sem cruz, sem sacrifício, sem verdade. Isso é algo que Jesus previu e que estamos vendo agora. Esses 4 sinais nos mostram que estamos vivendo no tempo do fim. Desastres no mundo, perseguição da igreja, apostasia na igreja e falsos profetas dentro e fora da igreja. Mas há algo mais que Jesus nos diz. Ele nos lembra de que, em meio a tudo isso, o evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Isso é uma boa notícia. Mesmo enquanto o mundo e a igreja enfrentam dificuldades, o evangelho continua a ser proclamado. E, por fim, Jesus voltará. Portanto, não precisamos ter medo ou ansiedade. Precisamos viver como se Jesus estivesse voltando a qualquer momento. Esses sinais não são para nos assustar, mas para nos preparar. Eles são um lembrete de que o reino de Deus está se aproximando. Precisamos estar prontos para isso. E precisamos compartilhar essa esperança com os outros. Que possamos ser fiéis até o fim, para que possamos estar com o Senhor quando Ele voltar. Esses 4 sinais que falamos hoje não são apenas profecias distantes ou conceitos abstratos. Eles estão acontecendo diante dos nossos olhos, e é importante que estejamos atentos. A volta de Cristo está mais próxima do que muitos imaginam, e isso exige de nós uma resposta. Se você quer continuar acompanhando estudos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Assim, você será notificado sempre que um novo conteúdo importante for publicado. E antes de sair, assista também a este outro vídeo onde falamos sobre a chegada do fim dos tempos. O link está na descrição ou aparecendo na tela agora. Não perca! Até o próximo vídeo.